Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Nesta lição, encontraremos uma palavra muito importante. E essa palavra é o verbo lembrar-se. Normalmente, quando essa palavra aparece na Escritura e é Deus quem se lembra, o resultado é sempre algo bom. E certamente esse será o caso nesta lição. Assim sendo, pegue sua Bíblia e vá ao livro de Gênesis. Já estamos prontos para o capítulo 8. Repetindo, Gênesis capítulo 8. O termo lembrar-se, segundo os sábios, é uma palavra relativa à aliança. Com frequência, nós vemos que Deus se lembra da sua aliança, e devido a isso, Ele concede graça e perdão. Ele age para que as promessas da aliança se tornem realidade. Mesmo assim, neste momento, não se trata de uma aliança, mas existe uma conexão. Por quê? Deus se lembra de uma pessoa. Ele se lembra de Noé. E por que isso é importante? Porque Deus falou com Noé, e ele respondeu, ele obedeceu. E foi por essa resposta obediente ao que Deus lhe falou que se estabeleceu uma relação. Então, ainda que não se mencione uma aliança formalmente, vemos que há uma relação. Deus se lembra de Noé, desse relacionamento. E, mais uma vez, o que se pode esperar são coisas boas. Agora, vamos ao versículo 1. Nós já fizemos menção a isso antes. Então Deus lembrou-se de Noé, e não apenas de Noé, mas também de Viet Korah Hayah, e de todos os animais selvagens. Aqui aparece o artigo definido, e eu quero manter uma tradução mais literal. O texto diz que ele se lembrou de todos os animais, embora esteja no singular. Em seguida diz, e de todo Rabihimá. O Behemot se refere aos animais domesticados. Então ele está falando de dois tipos de animais que, claro, estavam na arca. Os selvagens, Hayot, e os domesticados, Rabihimot. Aqui, as duas palavras estão no singular, mas a conotação é no plural. Continuando, diz que estavam com ele na arca. A localização é importante. Então, sabemos que os únicos animais que sobreviveram estavam na arca com Noé. Noé está sendo personificado aqui como uma espécie de salvador. Foi pelo que ele fez e pelo que ele disse que estes animais, assim como também a família de Noé, puderam ser salvos. Eles passaram por tudo isso e puderam sobreviver ao juízo de Deus. E é isso que uma relação de aliança fará por você e por mim. Olhe agora a segunda parte do versículo 1. E Deus vai haver. Melhor dizendo, Ele fez passar algo. Ele enviou um vento sobre a terra. Por isso, lemos ao final do versículo 1. Vai a Shoko Hamaim. E as águas retrocederam, ou as águas começaram a diminuir. Como dizem algumas traduções mais antigas. Simplesmente havia menos água. Deus havia enviado a água e agora estava fazendo com que ela diminuísse. Versículo 2. Agora já não estamos falando tanto da água como normalmente a concebemos, ou seja, as águas que caíram. Ele diz aqui no início, Vai yesat hu, mainot ha tahum.
Aqui o que vemos é que Deus está represando as águas. É a mesma palavra que se usa hoje em dia para falar de represas, que retêm as águas. Então, agora, falamos dessa água que havia vindo para cima desde o profundo, ou seja, desde poços e fontes profundas na terra. Veja, Deus havia feito a água subir e fez a água descer, 2 movimentos do seu juízo. Assim, as fontes das profundezas se fecharam, como também lemos aqui, Arubot Hashemayim, que estamos falando das janelas dos céus. As águas que vinham dali e, finalmente, vai Kale Hageshen Menashamayim. O termo Geshem normalmente se refere à chuva. A palavra que se usou para quando Deus a deteve é a mesma utilizada no hebraico moderno e também aparece no Antigo Testamento em hebraico com o significado de prisão. Assim, Deus deteve as águas, ele as aprisionou, ele as reteve, tanto as que vinham de baixo como as que vinham de cima. Arubot Hashmayim, e também das partes mais baixas do céu, relacionadas à chuva. Agora, por favor, passemos ao versículo 3. E as águas foram baixando sobre a terra. Depois encontramos a expressão Halor Veshov. Em hebraico moderno, essa expressão é usada, por exemplo, ao entrar em um ônibus. Você sobe no ônibus e pede um bilhete. Se você disser apenas isso, o condutor vai te perguntar Kevuraha ou Halor Veshov? Será só ida ou ida e volta? O termo para dizer viagem de ida e volta é indo e voltando. E é exatamente isso que vemos aqui. Essa é uma descrição muito adequada. Se você já observou a água em uma banheira, pode até testar isso. Você tem uma banheira e começa a deixar a água sair. Se você observar bem, verá que o nível da água sobe e depois desce. Se estamos falando de uma inundação, a gente vê a água avançando e voltando à medida que vai baixando. Ela avança um pouco para frente e depois retorna. Da próxima vez, se move menos para frente e mais para trás. E isso é precisamente o que está sendo descrito aqui. As águas tinham diminuído no fim de 150 dias. Uma vez mais, vemos uma verdade muito importante com o número 150, do qual falamos na semana passada. Esse número faz referência a Deus. E o que o texto tenta dizer aqui, e o motivo pelo qual ele se refere a Deus, caso você não tenha visto a lição passada, é que 10 mais 5 dá 15, e 10 mais 5 vezes 10 dá 150. Sempre que aparecem esses números juntos, 10 e 5, vemos que se faz referência a Deus. Por quê? Porque a 10ª letra do alfabeto hebraico é Yud, a 5ª letra é Rei, e ao juntá-las, se lê Yah. Portanto, esse número sugere que Deus está no controle. É Deus quem está ocasionando isso. E se você tinha dúvidas, volte à segunda parte do versículo 1, que diz que Deus enviou um vento, e esse vento foi usado para secar as águas. Vejamos agora o versículo 4. E a arca repousou. Aqui há algo muito significativo, a palavra repousar. Ou seja, a arca chegou a esse lugar e repousou ali. Ou melhor, ela deixou de se mover. Essa palavra tem a mesma raiz de onde vem o nome Noé. E isso nos ensina algo sobre posição. Noé era um homem que estava na posição certa. Se formos sábios, você e eu desejaremos ser pessoas que estejam na posição certa. A pergunta é, como essa arca, esse enorme barco, como ele chegou a estar ali naquela posição? Deus a colocou ali. A única forma de estarmos em nossa vida, neste mundo, na posição correta, é da mesma forma, permitindo que Deus haja. Deus é soberano, mas Ele age em nossa vida quando não apagamos o Espírito Santo, quando não o impedimos,
e quando deixamos de ser rebeldes. Assim, o termo permitir se refere à submissão. Não significa que somos mais fortes e que devemos permitir que Deus faça isso. Não. Deus pode fazer o que quiser. Deus é absolutamente soberano, mas Ele estabeleceu leis e regras de como Ele age e como deixa de agir. Então, devemos nos sujeitar a isso. E ao fazê-lo, Deus nos colocará onde Ele quer que estejamos. E há outra verdade importante que podemos mencionar. As águas representam o juízo, e esse juízo move a arca. Em outras palavras, o juízo move as pessoas. O juízo de Deus produzirá uma mudança de lugar, uma mudança de perspectiva em todos os aspectos. Mais uma vez, versículo 4. E a arca repousou. Quando? No 7º mês, no dia 17 deste mês. O número 7 se refere à santidade. E já dissemos diversas vezes que a santidade está sempre ligada ao propósito de Deus. Então, Deus trouxe o juízo não para destruir tudo, mas para cumprir os seus propósitos. Todas as outras pessoas não estavam dispostas a obedecer, não quiseram responder, elas não quiseram fazer parte de seus planos, de seus propósitos. Então, o juízo de Deus as destruiu. Mas seu juízo não era para pôr fim aos seus propósitos, mas para que os seus propósitos pudessem se cumprir. Observe que está escrito, no 7º mês. Em que dia do mês? Dia 17. Esse número é 10 mais 7. Nós sabemos que o número 10 tem a ver com integridade, com totalidade, com algo completo. Portanto, Deus fez isso para que os seus propósitos pudessem se cumprir totalmente, para que a sua vontade pudesse manifestar-se integralmente. Quando Deus age, inclusive no juízo, sempre é para que a sua vontade se cumpra. Vejamos agora a última parte do versículo 4. Tudo isso aconteceu. A arca repousou no mês de Tishrei, no dia 17 desse mês, do mês 7. Ela repousou sobre os montes de Ararat. Versículo 5. Gostaria de fazer um comentário sobre essa localização. Os montes de Ararat. Sabemos que não é em Israel. Muitos acham que eles ficam na Turquia. E se isso é verdade ou não, deixo essa questão para quem entende mais do que eu. Mas, de modo geral, no judaísmo, não se considera que a Arca de Noé tenha estado na terra de Israel. Por que isso? Bem, se você não está em Israel, você está no exílio. É claro que ainda não estamos falando da terra, da promessa da terra, do propósito dessa terra. A revelação sobre a terra ainda não foi dada. Ela foi dada a Abraão. Mas o ponto é este. O conceito é o do exílio. Ou seja, se formos deixados por conta própria, se formos guiados pela nossa própria natureza, pelo que nos parece razoável, não estaremos onde Deus quer que estejamos. Deus levou o povo aos montes de Ararat, mas era para movê-los a outro lugar. Então Deus nos posiciona, e às vezes, como vemos na história de Israel, no exílio. Ele faz isso para nos redimir, para nos conduzir ao lugar onde finalmente devemos estar. Em outras palavras, esse lugar exigiu uma jornada. E se quisermos encontrar os propósitos de Deus, teremos que empreender uma jornada. Passemos agora ao versículo 5. As águas que haviam avançado diminuíram até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, apareceram os topos das montanhas. Vemos que as águas começaram a baixar no 7º mês. E no 10º mês, no primeiro dia, aqueles que estavam na arca passaram a ver os topos das montanhas. Veja algo mais. Versículo 6. E aconteceu que,
ao cabo de 40 dias. Agora estamos falando de 40 dias depois. Rosh Chodesh Tevet, porque o mês 10 é conhecido como Tevet. E isso aconteceu quando eles puderam ver os topos das montanhas no primeiro dia do mês. Então, são 40 dias depois disso, ou 40 dias depois que as águas começaram a baixar. Bem, não podia ser isso, porque o que sabemos é que a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês. Então, entendemos que foram 2 meses e meio depois, ou seja, 75 dias. Então, será que podemos ter certeza quando estamos falando quando diz depois de 40 dias? E a resposta é não, não podemos. Mas não é importante, porque o número 40 fala de transição ou mudança. Então, quando olhamos aqui nesse versículo, o versículo 6, Vayhi miketz arbi enion. O que está sendo dito aqui é que há uma transição, há uma mudança que Deus quer fazer agora. E essa mudança é: o povo não permanecerá toda a sua vida, nem toda a eternidade dentro da arca. A arca era temporária. Eles tinham que sair dali, e é exatamente isso que veremos, porque Noé, no versículo 6, Noé abriu a janela da arca que havia feito. Ele fez porque Deus o instruiu. Então ele abriu a janela. E veja o que ele fez. Ele soltou um Orev, ou seja, um corvo. E esse corvo ia e voltava até que as águas se secaram sobre a terra. Novamente, não sabemos exatamente sobre quanto tempo estamos falando. Talvez esses sejam os 40 dias, e ao final dos 40 dias, nós chegamos a esse ponto. Para mim, parece que ao final dos 40 dias, a arca foi aberta, sua janela, e o corvo saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram. Olhe agora no versículo 8. Neste versículo, Noé soltou uma pomba para ver se as águas, continuando, tinham minguado ou tinham diminuído na superfície da terra. Há duas coisas que estão sendo demonstradas aqui. Um corvo geralmente fica nas árvores, porém as pombas geralmente ficam no chão. Então Noé está testando algo. Os níveis das águas. Quando ele enviou o corvo, ele ia até as árvores e ficava lá. Mas não a pomba, pois uma pomba geralmente fica no chão. Então, o tempo passou e agora vemos uma mudança mais adiante. Depois, olhe novamente o versículo 8. Ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído o suficiente na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés e voltou para a arca. Então a pomba saiu e voou pelos arredores e não encontrou um lugar onde pousar, pois ela não pousa sobre árvores. Por isso, ela voltou para a arca. Agora, segunda parte do versículo 9. Porque as águas na superfície de toda a terra ainda estavam ali. As águas cobriam a superfície de toda a terra. E Noé estendeu a sua mão e tomou-a, isto é, a pomba, e recolheu-a consigo na arca. Versículo 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba para fora da arca. E ela voltou a ele, isto é, a pomba voltou ao entardecer. E eis que havia uma folha nova de oliveira em seu bico. Noé soube então que as águas tinham diminuído, ou minguaram. Literalmente, tinham diminuído sobre a terra. Vemos que ela trouxe vegetação de volta. A oliveira normalmente é de menor altura do que outras árvores onde os corvos habitariam. E o que aconteceu? Continuemos, vamos para o versículo 12.
esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não tornou mais a ele. E aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, então agora estamos falando de Rosh Hodesh Nissan. O mês de Nissan é tradicionalmente o mês da redenção. E a redenção é algo que deve ser provido se queremos fazer parte dos propósitos de Deus. Neste texto, vemos que nos são ensinados vários princípios que talvez não eram relevantes naquela época. Porém, estamos falando sobre revelação para o leitor através do relato histórico da vida de Noé. Olhe de novo o versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Versículo 13. E aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas haviam secado sobre a terra. Noé então removeu o Nixé, isto é, o teto da arca, e viu que a superfície da terra estava seca. Agora não eram apenas os topos das montanhas onde eles estavam. Toda a terra havia voltado ao seu estado normal. Havia lagos e rios, e o que antes era terra voltou a ser terra seca. Mais uma vez, não havia água cobrindo tudo. Observe o que diz no versículo 14. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos, e as mulheres dos seus filhos com você. Ao longo deste texto sobre Noé, vemos várias vezes que a questão-chave é estar com Noé. Por que seria assim? Noé é fonte de revelação. Deus falou com ele. E foi por meio dessa revelação e do fato de estarem com Noé que a vida pôde ser preservada. E houve uma transição, uma mudança. Houve o cumprimento da promessa de Deus de não destruir aquelas pessoas, mas de dar-lhes a oportunidade de renovar os propósitos de Deus em suas vidas. Olhe novamente o versículo 17. E todo animal, isto é, animais, no plural, ainda que esteja no singular, que estão com você. Agora Deus fala a Noé e lhe diz: todos os animais que estão com você, de toda a carne, tanto aves como os animais domésticos, e todos que se arrastam sobre a terra, faça-os sair com você e que se espalhem. Quer dizer, para que se tornem numerosos sobre a terra, que sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. Isso é significativo, porque foi exatamente isso que lhes foi ordenado no jardim, que fossem fecundos e se multiplicassem. Então Deus está renovando aquilo que uma vez foi dito no jardim do Éden, para que agora também se aplique a essa nova condição, a este novo tempo. Versículo 18. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres de seus filhos com ele. Se você não havia percebido, o texto continua repetindo. A ênfase está sempre na expressão com ele. Estar com Noé. E todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. O que isso representa?
como já mencionamos, é uma transição. Deus está dizendo que a arca era apenas algo temporário. Ali tudo foi provido por Noé. Foi ele quem construiu a arca. Foi ele quem cuidou de cada detalhe com base na revelação que havia recebido de Deus. E Deus os sustentou. Mas agora, depois desse tempo, eles tinham que voltar. E fazer o quê? Eles deveriam se estabelecer na terra, povoar a terra e cumprir os propósitos originais de Deus. É isso que quero que veja, que Deus não é um Deus que muda a sua vontade. Ele produz mudanças em nossa vida, mas Deus não muda. Todos conhecem esse versículo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pode ser que Deus renove seus propósitos e planos para conosco, mas Ele não os altera nem os muda. Ele simplesmente renova o plano e o propósito perfeitos que sempre teve para nós. Não há necessidade de mudança. Então, agora, eles se espalham pela terra segundo as suas famílias. Uma vez mais, o versículo 19. E todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Agora, versículo 20. E Noé edificou num misber. Observe que há uma transição. Eles saíram da arca. Há um novo começo. E o que é a primeira coisa que se menciona? A adoração. Agora, acima de tudo, como identificamos a adoração aqui? No altar, um lugar de sacrifício. Então Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal doméstico, puro ou limpo, e de toda ave limpa ou pura, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Esses animais foram dedicados, oferecidos ao Senhor. Esse é um exemplo de adoração e é também um exemplo para nós. Nossas vidas são chamadas a serem entregues ao Senhor. É por isso que Ele nos preserva. É por isso que existimos hoje. Para que possamos ser, como diz Paulo em Romanos, capítulo 12, um sacrifício vivo ao Senhor. Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável, e o Senhor disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa, diz ele, do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Em seguida diz: Nem tornarei mais a ferir, a destruir todo ser vivente, como fiz. Isso não acontecerá novamente. Falaremos mais sobre isso na próxima semana. Ele diz: Enquanto a terra durar, haverá plantio e colheita. O que ele vai fazer agora? Ele está reafirmando essa ordem, que haverá plantio e que haverá colheita. Haverá frio e haverá calor. Haverá verão e haverá inverno. Haverá dia e haverá noite. E isso jamais cessará. Aos que estão preocupados com a mudança climática, Deus nos diz algo. Ao final deste capítulo, Ele nos diz: Sabe de uma coisa? Ainda continuarão existindo períodos de calor e períodos de frio. A ordem que Deus estabeleceu, o homem não poderá ser capaz de mudar nem de alterá-la de alguma forma diferente. E isso significa que não devemos cuidar bem da terra? Não. Deus a confiou a nós. Mas tudo o que se fala hoje sobre aquecimento global, mudanças climáticas, ou que estamos destruindo, tudo isso não parece concordar com o que temos observado.
Ou seja, ao olharmos para a história, e vemos isso ao longo do tempo, se considerarmos o que a geologia aponta, houve períodos em que a Terra se tornou mais quente e houve mudanças climáticas. Também houve períodos de temperaturas mais frias. Isso é algo normal com relação a este planeta. Mas a regra geral é que há tempos de calor e tempos de frio. Existe verão e existe inverno. Há um tempo para semear e há um tempo para colher. Temos o dia e temos a noite. Assim, a menos que você possa mudar o dia e a noite, que em vez de termos 12 horas de dia e 12 horas de noite, se você consegue mudar isso, e claro, não estamos falando dos lugares muito ao norte, se você consegue mudar esse padrão que Deus estabeleceu e dizer algo como: hoje em Chicago são 9 horas de sol e 15 horas de escuridão. Se você puder dizer, sabe, amanhã vai ser só sol, não haverá escuridão. Se o homem puder fazer isso, então eu vou considerar a mudança climática e tudo isso. Mas se não podemos mudar o dia e a noite, se não podemos mudar isso, então não creio que possamos mudar os tempos de plantio, os tempos de colheita, os tempos de frio, os tempos de calor. Tudo isso não é mais do que propaganda do inimigo para que creiamos que nós estamos no controle e não Deus. Bem, nos vemos na próxima semana, quando continuaremos o nosso estudo do livro de Gênesis, capítulo 9. Que Deus te abençoe e que você seja obediente à sua revelação, que se disponha a colocá-la em prática em sua vida e que seja instrumento da sua presença, instrumento da sua glória, para que outros possam ver que há um Deus, que o seu nome é o Deus Todo-Poderoso de Israel, que enviou o seu Filho unigênito, Yeshua, a este mundo para nos salvar do pecado. Até a semana que vem. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.